dar o início aqui na nossa mensagem, você pode abrir em João 14, 16 e 17. Meus queridos, é um prazer poder estar em mais um pedacinho da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. E nós estamos hoje falando sobre a segunda doutrina cardinal, doutrina importante do Evangelho Quadrangular, que é a segunda doutrina. Vocês podem ver aqui que nós estamos hoje com as cores amarelas, né? E aqui embaixo nós temos o que? Uma bomba. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Vamos ler aqui então em João 14, 16, 17, se vocês quiserem ficar em pé. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Amém? Dê uma salva de palmas, vamos sentar, em nome de Jesus. Meu querido, nós estamos aqui falando sobre a doutrina quadrangular. E a visão de Ezequiel no capítulo 1 traz uma visão com alguns rostos estranhos. É uma visão muito difícil, talvez é a mais complexa visão que nós temos na Bíblia. Porque por mais que nós tenhamos a inteligência artificial, e eu vejo às vezes as pessoas tentando desenhar Ezequiel 1, e é impossível, porque ali nós temos uma visão grandiosa, ao mesmo tempo terrível, de meter medo na gente mesmo. Que são aqueles rostos, que são aqueles animais, aqueles seres. E o rosto de leão representa Jesus Cristo, o batizador no Espírito Santo. A nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, ela fez uma correlação na sua visão entre Ezequiel e os 4 evangelhos e o ministério de Jesus. E a correlação hoje, irmãos, é com o evangelho de João, que retrata Jesus como Filho de Deus. João ali, ele é retratado como Filho de Deus, e o símbolo do batismo com o Espírito Santo que nós temos nos nossos símbolos, em tudo que vocês vão colocar no carro, no celular, nós temos a pomba. E por que a pomba, irmãos? Quando Jesus estava sendo batizado no Jordão por João Batista, e quando ele sai da água, uma voz vem do céu: este é meu Filho amado, em que me alegro, me comprazo. A ele ouvi. E aí desce sobre Jesus uma pomba. Então um dos símbolos do Espírito Santo, às vezes você ouve falar sobre fogo, também é sobre vento e sobre uma pomba. É por isso que a pomba está representada aqui, e é o símbolo do batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é um complemento vital para a sua vida. Muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de falar em línguas, mas isso, irmãos, dá uma diferença muito grande na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar da maneira correta. E é por isso que o Espírito Santo vem ao nosso auxílio. Porque tem momentos que nós não sabemos o que nós vamos falar. Então por isso, irmãos, esses símbolos, e o ouro amarelo que vocês estão vendo aqui, o ouro significa o fogo do Espírito Santo. Agora, essa é a nossa doutrina com os símbolos, para que você entenda o que é realmente uma doutrina bíblica. Doutrina bíblica, irmãos, não é você se vestir assim ou assado, ou você usar tal roupa comprida. Doutrina bíblica não é isso. Doutrina bíblica são preceitos e dogmas extraídos da palavra de Deus. Então nós podemos dizer com orgulho que nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular, porque este Evangelho está aqui nos 4 evangelhos e também na visão de Ezequiel. Quem pode dizer amém? E nós lemos aqui, irmãos: eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre o Espírito da verdade. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa faceta do Espírito Santo. Há uma palavra grega que diz parakletos, que é um correspondente da palavra de Consolador. O Espírito Santo para nós, ele tem uma função. Irmãos, vamos entender uma coisa: quando Jesus se foi, o seu ministério terreno acabou. Não significa que Jesus não está aqui porque Ele é Deus onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Nós acreditamos que, nós estamos acreditando sempre e não mudamos, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não acreditamos em 2 partes ou uma parte só. Nós acreditamos que são 3 pessoas que têm
caráteres muito parecidos e que têm funções parecidas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Jesus vai deixar os discípulos, ele diz assim: eu vou mandar para vocês outra pessoa. E eu quero dizer uma coisa para você: se você toca a sua vida de crente sem a presença do Espírito Santo, você está tremendamente encrencado. Porque nós podemos ter uma igreja linda como essa, com um telão. Gostei do carpete, me passa o nome do rapaz, tá? Gostei de tudo. Já conheço a igreja está mais linda ainda. Mas se nós tivermos essa banda e tudo mais que a gente possa colocar aqui, sem a presença do Espírito Santo, esse é um prédio morto, sem vida. Mas nós acreditamos que o Espírito Santo está fazendo uma obra aqui na Igreja da Penha. Porque Ele promete que nós não ficaríamos sozinhos. Nós não estamos só. Irmãos, muitas vezes o exército americano na Segunda Guerra, você gosta da Segunda Guerra? Tem cara. Na Segunda Guerra eu gosto muito, eu leio muito, pastor, sobre a Segunda Guerra, vejo os filmes documentários. E aquele Band of Brothers, alguém já viu aquela série? Um grupo de irmãos, ou na verdade é uma gangue de irmãos o nome, né? Em inglês não tem uma tradução tão precisa. Mas aquele exército americano, eles cantavam lá nos Estados Unidos, correndo quilômetros e quilômetros, eles cantavam assim, uma palavra indígena, e dizia assim: nós estamos sozinhos, porque eles foram treinados para ser abandonados na Europa, sozinhos, lutando contra os alemães. Mas eu quero dizer para você, nós não estamos sozinhos. Nós temos a palavra do Consolador, o Espírito Santo. E Jesus é muito claro: eu vou embora. Filipe diz assim: Senhor, para onde vais? Nós não sabemos o caminho, mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Faz 3 anos e meio que nós estamos juntos, Filipe, e você quer que eu te mostre o Pai fisicamente? O único que viu ao Pai é o Filho, e eu e o Pai somos um, assim como eu quero que vocês comigo sejam um só. E quem dá esse selo, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, para mudar a sua vida cotidiana. Eu não sei se eu sou filho de uma pastora da velha guarda da Quadrangular. Ela vai fazer dia 29 de novembro agora, e no dia 1º, eu estou convidando, um dia eu vou conseguir te levar lá. Mas dia 1º de dezembro, o pastor Toninho estará lá, o Jefferson, o Carlos César, eles vieram aqui, né? Esses dias eu vi as fotos, eles estarão lá para comemorar os 80 anos de minha mãe. E eu digo assim que a minha mãe, eu digo na mensagem, hoje eu prego para ela. Ela tem um ministério de mais de 50 anos, só em Chavantes, na megalópole, que tem mais de 12 mil habitantes. Não dá um quarteirão da Zona Leste, irmãos. Não dá um quarteirão. Na verdade, não dá um setor do estádio aqui pertinho, né? Não dá um setor. Mas, irmãos, eu ouvindo e pregando ali, eu tenho o exemplo de minha mãe, que é uma pessoa extremamente movida pelo Espírito Santo. E a minha mãe não teve oportunidade de estudar além do 4º ano primário. Para os mais antigos sabem o que eu estou falando, né? A 4ª série primária, ela só estudou até aí. Acho que muitos de vocês, seus avós ou até vocês, não estudaram muito mais do que ginasial ou alguma coisa assim. E a vida dela é pautada pelo Espírito Santo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês: o Espírito Santo, ele não vai se derramar apenas aqui na igreja, onde os irmãos vão cair, vão sair rolando, maravilha, vão sair dançando. Isso é uma expressão também da presença da Shekinah de Deus, através do Espírito Santo em nós. Eu quero dizer para você, Jesus prometeu um Consolador, aquele que estaria ao nosso lado, advogando, consolando e nos orientando. E eu, pastor Antônio, nós estamos preparando uma surpresa para ela. Um vídeo com as fotos dos 43 anos de ministério em Chavantes, mais os 80 anos de vida. Então vai ter foto desde quando ela nasceu na fazenda, aquelas coisas bem caipiras assim, né? Tem algum caipira aqui, irmãos, além de mim? Você é caipira também? Tem? Que beleza. Olha lá, tem caipira. São Paulo recebe os caipiras, né? E eu cheguei no quarto dela e disse assim: mãe, separa umas fotos
que nós vamos fazer uma surpresa, a senhora não pode ver. Vou fazer uma montagem, uma música bonita, todo mundo vai chorar, inclusive Toninho, porque essas histórias são incríveis. Separa umas fotos, e quando eu abri a porta assim, ela estava separando fotos. E ela fez assim: olha como é que ele é. Ele me falou de manhã que era para separar fotos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O Espírito Santo, Ele está falando com a gente em todos os minutos da nossa vida. Não é só numa grande cruzada, não é só num grande show, numa grande banda, um grande pastor, um evangelista. O Espírito Santo está a cada segundo falando comigo e com você. E em João 16:8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Sabe uma das coisas mais incríveis que eu digo na igreja? Que o maior milagre não é... Esse ano, irmãos, nós estivemos lá em Chavantes. A cidade é muito pequena e eu moro em Ourinhos, que é uma cidade maior, né, de 120 mil habitantes. E ali é a UTI da região. Então muitas pessoas da nossa igreja foram para lá. Um dos jovens cresceu com a gente, mas se desviou e virou alcoólatra. E ele virou alcoólatra e estava amarrado na UTI esse ano. Eu cheguei lá, Rafael também, e olhei para a nossa enfermeira que trabalha lá, mas é da nossa igreja. Ela fez assim, eu falei: e o médico? Estava amarrado, inchado. Irmãos, eu confesso que pastor tem dúvidas também, não tem, pastor? Pastor tem dúvidas. E eu cheguei ali, olhei o Rafa inchado, amarrado. Ele já estava com comprometimento cerebral, inchado da bebida, das drogas. Cresceu com a gente, mas se desviou. E eu não sabia o que eu orava, irmãos. Eu coloquei a mão nele e falei: Rafa, eu ministro a cura sobre você, mas se você estiver aqui, que o Senhor te encontre no caminho. Irmãos, hoje ele está lá de cabelo cortado, com o emprego arrumado. E ele tremia quando eu chamava ele para oração, porque as pessoas, se você tem contato com alcoólatras, existe aquele tremor. Alguém já viu isso, irmãos? Um alcoólatra tremendo todo o corpo assim? Alguém já viu isso de perto? A pessoa treme, parece um Parkinson, alguma coisa terrível. Ele chega lá na oração agora assim. E eu digo lá assim: ei, Rafa, estava morto e reviveu. Aí, se isso não é suficiente, um dos nossos homens lá de 54 anos teve um problema pulmonar, foi parar na UTI. Eu cheguei, olhei, o médico fez assim. Coloquei a mão sobre ele e falei: Senhor, eis aqui o teu servo. É o final dele? Se for o final, faça com que ele se acerte certinho com o Senhor. Porque enquanto eles estão ali, eu nunca, irmãos, graças a Deus, precisei de uma UTI. Nunca estive sedado. Talvez alguns de vocês aqui já tenham passado por isso, estar sedado. Mas enquanto ele estava sedado, o Espírito Santo falava o coração. E hoje ele estava lá no culto da manhã. Eu perguntei: você me ouvia? Ele falava: não. Mas eu ouvi e senti a minha vida passar na minha frente, rapidamente. E quando ele acordou, eu estava do lado dele. E ele falou: eu quero uma gelatina. Então nós providenciamos uma gelatina para ele. Hoje ele está lá, 2 filhos, e não morreu. O último dos nossos irmãos que se batizou. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você que ainda está sofrendo com vícios, não desista. Tem pessoas que se batizam nas águas e demoram às vezes anos para se libertar de vícios. Mas eu quero dizer uma coisa bem forte para você. Esse último irmão nosso se batizou e não conseguia se libertar da nicotina. Eram 2 pacotes de cigarro por dia, 2 maços de cigarro por dia. E ele foi parar aonde? Na UTI. Os médicos da UTI já até gostam que eu vá lá, irmãos. Me servem café e a gente bate papo. E eu olhei para ele, a médica disse a mesma coisa. Já estava com a infecção. E eu fiz uma oração. Essa semana eu fui visitar o Maurício
lá no sítio onde ele mora. E hoje, enquanto eu não estava lá de manhã, já estava aqui, ele apareceu no telão, todo bonito. E sabe o que ele fez com o cigarro? Abandonou o cigarro. Porque o Espírito Santo fala direto no nosso coração. O Espírito Santo não é naquele grande congresso de jovens, vai vir aquele grande evangelista, todo mundo quer sentir o Espírito Santo, não é assim? Não. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas sabe o que ele quis dizer em paralelo? O Espírito Santo estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. E eu quero dizer para você, Igreja da Penha, você não está sozinho. Em João 3:5 diz assim: em verdade lhe digo, lê alto, igreja, comigo, quem não nascer, está aí já? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A maioria de vocês são batizados, alguns vão se batizar no próximo domingo. Mas há uma coisa aqui, irmãos, que se você não deixar a sua velha natureza para trás, o Espírito Santo não consegue fazer uma obra em você. Se você não deixar os seus velhos hábitos, a sua petulância, a sua arrogância, a sua independência, o homem morre por causa do orgulho. Quantas pessoas nós chamamos para vir para a igreja, mas que não vêm, porque tem orgulho. E o maior milagre, eu costumo dizer lá na igreja, não é abrir os olhos aos cegos, é uma coisa maravilhosa. Ressuscitar as pessoas é uma coisa maravilhosa. Muitos milagres eu já vi e presenciei esses da UTI, pessoas que estavam condenadas. Mas o maior milagre é quando Jesus transforma o coração de um ser humano. Você quer ver uma coisa? Quem era você antes de pisar aqui? Qual era a sua ficha corrida? Aí tem uma coisa para dizer para vocês. Parece que filho de pastor não tem uma ficha corrida, né, irmãos? Mas filho de pastor também tem. Porque dentro do coração do filho de pastor há todos os pecados que estão disponíveis para o ser humano: a arrogância, o ódio, a amargura, a prepotência, a soberba. Nós, não é porque somos filhos de pastores com uma carteirinha, é que nós estamos isentos do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Espírito Santo, irmãos, produz um fruto. Quantos de vocês aqui gostam de mexerica? A mexerica, ela tem vários. O fruto do Espírito é a mexerica, e os seus gomos são o que nós vamos ler agora. Coloque aí para nós. Mas o fruto do Espírito é, tem aí? Que é Gálatas 5:22. Coloque para nós. Mas o fruto do Espírito é, diga, igreja: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E sabe o que Paulo diz? Contra estas coisas não há lei. Isso nos dá uma vida semelhante à vida de Cristo. Nós só podemos ter uma vida semelhante à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus se nós temos o Espírito Santo com a gente. Se o seu ministério, se a sua casa está fria e morta, você precisa voltar e dar um passo atrás, porque nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Por isso Paulo nos ordena a não entristecer. Como que eu entristeço? Com os pecados que você já sabe. Mas muitas vezes é aquele orgulho de ser crente e não ser transformado. Porque o Espírito Santo, ele necessariamente vai nos dar todos esses frutos: o amor, a alegria, a paz, o longo ânimo, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A vida de Cristo se materializa na nossa vida, irmãos. Você pode ter tudo, você pode tentar pregar
das formas mais diferentes, mas se você não fizer isso no poder do Espírito Santo, a sua vida está fadada ao fracasso. Nós somos pastores, carregamos um peso, que é estar aqui todo domingo, toda quarta, quinta, dependendo do dia do culto, e entregar algo para vocês, mas muitas vezes nós estamos quebrados, não só com dor na coluna e no ciático, nós temos dores também como você tem. Nós temos o coração às vezes moído, traído, desanimado, mas para tudo há uma resposta, e a resposta é a voz do Espírito Santo dentro de nós. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo está em Romanos 8, vamos ler 1 ao 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte. Às vezes as pessoas dizem assim: vocês crentes, vocês são exclusivistas, todos somos filhos de Deus. Irmãos, eu tenho uma notícia muito desagradável para você. Os homens e mulheres na face da terra, nem todos são filhos de Deus. Mas como você pode dizer isso, pastor? Baseado em quê? Baseado na sua Bíblia e na minha Bíblia. Todos nós somos filhos de Adão, mas não somos filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus e mudamos a nossa vida para ir em conformidade à vida de santidade que Jesus nos pede. E isso só é possível com religiosidade, não é possível. Em fazer sacrifícios externos, não é possível. Isso só é possível por uma transformação interna, que é obra e fruto do trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Eu posso vir aqui e fingir, irmãos, e todos vocês falarem assim: está uma maravilha, o culto está ótimo, mas se eu não estiver experimentando a intimidade com o Espírito Santo, eu estarei mentindo para vocês. Um grande pregador disse assim: você quer pôr fogo na igreja? Coloque fogo no púlpito primeiro. Se você quer pôr fogo na sua pregação, coloque fogo primeiro no seu coração. Nós só vamos conseguir, irmãos, vencer todas essas batalhas do dia a dia, esse mandamento diário de esvaziar-se e ser cheio continuamente. Quando Jesus fala em João 4 para a samaritana, ele fala de uma água que flui de dentro, que vai jorrar para a vida eterna. Vocês sabem do que Jesus estava falando? Jesus estava falando da mesma água que nós vamos ver lá no céu, que corre por debaixo do trono. Era esta água que Jesus estava se referindo. Esta água é fornecida por Ele. E se nós não tivermos o preenchimento natural e diário do Espírito Santo, a nossa vida vai ser muito dura. Por que eu contei aquela coisa das fotos? Porque nós achamos que é assim: Senhor, eu vou casar, eu vou comprar uma casa, eu vou trocar o meu carro, então o Senhor me ilumina, me direciona. Isso não está errado, irmãos, mas por um aspecto tem um certo erro nisso, porque nós achamos que o Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo que testifica as suas palavras, nós achamos que Ele vai dar grandes ideias para nós. Vamos abrir uma empresa, vamos consultar a Deus. Quem vai casar? Vamos consultar a Deus, ver se é o príncipe ou a princesa. Vamos trocar de carro, vamos consultar a Deus. Isso, irmãos, não deixa de ser bom, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é em todos os momentos da nossa vida. O ano passado eu tive uma crise de síndico. Eu moro numa rua, já aqui em São Paulo morei muitos anos em prédio, e no interior eu moro numa rua, e um dos meus vizinhos de infância, eu voltei para onde eu morava, ele chamou um cara para cortar árvore, e ele começou a puxar os fios da internet, e eu sobrevivo de internet, porque eu trabalho também na internet, além da função de pastor e superintendente. E eu saí e disse para o menino: você vai puxar aqui. Irmãos, só sei que ali se manifestou uma obra da carne. Eu acho que aqui em São Paulo, ainda mais aqui onde vocês estão, vocês não têm problema com isso, vocês não discutem no trânsito,
vocês não discutem em casa, vocês não perdem a estribeira, são sempre calmos, amém, igreja? Vocês são sempre tranquilos com os filhos, com a mulher não briga com o homem não briga com a mulher. É só nós lá no interior. E a discussão começou, irmãos, quando eu me vi no meio da rua, os meus vizinhos todos de 80 e poucos anos, que me viram crescer e que sabiam agora que eu era pastor no lugar da minha mãe, me viram eu rodando a baiana na rua, brigando com o cara que estava cortando fio. E você não tem isso, pastor, porque você atingiu outro nível, amém? Mas brigando por causa do fio, e o fio, bateção de boca, eu entrei para dentro. Na hora que eu pisei, transtornado, porque eu não queria que ele cortasse a minha internet, que ele nem sabia o que estava fazendo, aquela voz disse assim: você está errado e você vai pedir desculpas. Eu disse: não vou, eu não vou pagar esse mico. Irmãos, o mesmo vizinho, semanas depois, um senhorzinho que mora ali há tantos anos, ele teve na frente da minha casa, a casa dele ao lado, ele teve um pequeno AVC, um ataque, alguma coisa. Ele caiu com o rosto no asfalto, o rosto dele ficou desse tamanho. E quem socorreu esse meu vizinho? Fui eu. Eu fiquei um mês tratando dele, indo na casa dele, chamando a ambulância, e conversei com ele. Quando o Espírito Santo te disser: você está errado, você está errado. Irmãos, tudo que eu faço de errado, o Espírito Santo me bate com um chicote muito pesado. Mas se você é como eu, se sinta privilegiado, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar em você a boa obra. E nós achamos que quando nós vamos deitar, às vezes, irmãos, eu acordo às 3 da manhã. Não sei se só sou eu, mas você de vez em quando acorda. Tum! E aquela irmã, aquele irmão que está me dando trabalho na igreja, aparece quem na minha mente? Aquele irmão e aquela irmã. Que nós, pastores, irmãos, nós somos carne que nem você. Amém ou não amém? Nós também temos coração e sangue. E todas as vezes que eu falo assim: meu Deus do céu, aquela mulher de novo, de madrugada aparece aquela mulher na minha mente. E o Espírito Santo diz assim, em João 21, Pedro, tu me amas? Sim, 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não te levantei para bater de chicote nas pessoas. Eu te levantei para que você apanhasse, fosse traído e mesmo assim perdoasse, assim como eu fui traído e perdoei na cruz. É muito duro quando você recebe injustiças na sua vida. Talvez você tenha sido traído. Você é jovem também, se desiludiu com alguma coisa. E quando nós somos traídos, ou quando nós somos irritados e pressionados, a nossa carne pede para que nós nos vinguemos o mais rápido possível. E trabalhando o meu temperamento, eu sempre lembro de um texto que Deus diz que a minha é a vingança. Portanto, irmãos, não se vingue. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas não se vingue. Não faça justiça com a sua própria mão. O mesmo Deus que opera a prova, Ele vai te dar a grande libertação. Por isso, meu querido, viver no Espírito é você subjugar a carne. Demônios, eles obedecem hierarquia. Eu não sou nada perto de um espírito maligno, mas aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E diz para elas: irmãs, demônio obedece hierarquia e vai embora, mas a carne, nós precisamos subjugá-la, porque a carne não aceita ordens. É por isso que Paulo disse: eu esmurro meu corpo, subjugando a minha carne.
se você não mortificar a sua carne sempre vai sufocar a voz do Espírito. Mas eu estou falando com uma igreja que vai cada dia mais sufocar a carne para que o Espírito apareça. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. O diabo usa uma marreta, Jesus gentilmente está à porta. Irmãos, o pastor não tem poder de dizer nada para você aqui. Você pode fazer o que você quiser. Ele nunca encostou uma arma na sua cabeça para você ficar sentado aqui ou servir na igreja. Isso é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Mas nós temos que ter outro nível, sair do raso. E vocês que já entraram no rio ou na praia, quando você vai indo, né? Na praia é perigosíssimo. Se você der um passo para lá, pode até ser que você não volte. Mas nadar no Espírito Santo é quando você não tem mais os pés tocando na areia e você é levado pelas ondas do Espírito. O que aconteceu com aquela menina era que ela tinha uma possessão, foi expulsa, mas naquele momento a carne dela estava falando. E a carne, ela precisa ser subjugada e escravizada. Porque se você deixar, irmãos, as suas próprias concupiscências, os seus pecados, eles vão sufocar a voz do Espírito. Mas se você quiser ter uma vida de frutos, uma vida de pecados perdoados, se você quiser ter uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa viver uma vida de comunhão diária e pessoal com o Senhor. Em resumo, irmãos, a nossa fundadora teve uma visão e atrelou coisas incríveis na Bíblia. O Evangelho Quadrangular é maravilhoso porque são doutrinas extremamente bíblicas que formam as nossas 4 doutrinas principais. Mas o que eu quero dizer para você hoje é: se você quer dar um passo a mais na sua vida da fé, você vai ter que ouvir mais a voz do Espírito Santo dentro de você.